Jesus tinha um método de ensino singular e uma capacidade fenomenal de transmitir lições complexas usando histórias e ilustrações simples. Por meio das parábolas, Jesus utilizava elementos ordinários para ensinar o extraordinário. Utilizava da vida comum para que seus ouvintes compreendessem a realidade espiritual. Em meio a tantos ensinos, Jesus também nos deixou aquelas que chamamos de as parábolas do reino. Começamos hoje uma série em que estudaremos as parábolas do reino. Ao todo, elas somam 7 parábolas e cada uma delas foca em um aspecto específico do reino de Deus. Hoje, começaremos por uma das mais conhecidas, a parábola do semeador. Em primeiro lugar, o que é uma parábola? A parábola é uma história figurativa, utilizada para ensinar uma lição com elementos comuns para os ouvintes. Ou seja, em uma parábola, uma vinha, um camelo e até mesmo uma moeda perdida se tornam elementos com significados profundos. Apesar dessa característica, o objetivo de Jesus nunca foi criar charadas e enigmas, mas realmente ensinar através de objetos e elementos que o povo conhecia muito bem. Além disso, por se tratar de exemplos tão comuns, seus ensinos seriam facilmente relembrados. Na parábola do semeador, Jesus utiliza a imagem de um trabalhador da terra, uma das profissões mais comuns daquela época. Nessa pequena história, Jesus ensina sobre como funciona o nosso coração diante de Deus e as diferentes respostas que as pessoas podem dar ao Evangelho. Jesus estava à beira do lago quando uma multidão se reuniu ao seu redor. Cercado por todos os lados, Jesus se sentou em um barco e começou a ensinar aqueles que estavam na praia. O semeador lançou as sementes igualmente, mas os terrenos em que elas caíram eram diferentes. Assim, foram diferentes também os resultados da semeadura. Mas veja que o problema não estava na semente, e sim nos terrenos. Por isso, vamos nos dedicar a cada um deles. A primeira parte das sementes caiu à beira do caminho, um terreno que claramente não foi arado e preparado. Mas na missão de semear a terra, o semeador lança aos montes, com a intenção de que a maior parte possível de sementes alcance um terreno fértil. O primeiro grupo de sementes, porém, se perdeu antes mesmo de germinar. As aves comeram as sementes, uma imagem que representa o inimigo que arranca a semente rapidamente de nossos corações. Esta pode ser uma representação daqueles que ouvem a palavra sendo pregada, mas esta não produz efeito algum, pois seu solo não está preparado, e seu terreno se encontra indefeso diante de possíveis ataques do inimigo. A segunda parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. A planta logo brotou, mas quando veio o sol, ela se queimou e secou porque não tinha raiz. Veja que o segundo grupo teve resultados. As sementes brotaram, mas tais resultados foram de curtíssimo prazo. Se analisarmos bem, porém, veremos que o sol, diferente das aves, é inevitável e até necessário para o crescimento das plantas. As tribulações da vida funcionam da mesma forma, são inevitáveis e necessárias para o amadurecimento de nossa fé. Por isso, o problema deste segundo grupo não estava na presença do sol, mas na falta de profundidade de suas raízes. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Neste terceiro grupo, vemos algo diferente. Foram os espinhos que cresceram. Jesus explica que os espinhos são as preocupações da vida e o engano das riquezas. Por isso, é importante entendermos que, se não lidarmos com tais problemas, eles nos consumirão. A preocupação excessiva com as coisas da vida e a falta de confiança em Deus causam um verdadeiro sufoco. Mais uma vez, isso aponta para a importância do preparo do solo do nosso coração. Por fim, o último grupo de sementes caiu em boa terra e deu frutos, produzindo 100, 60 e 30 vezes mais. Este grupo representa aqueles que receberam a mensagem com o coração preparado. Isso não significa que não sofreram ataques externos ou internos, mas que desejavam ver essa semente germinar e dar grande colheita. A semente apenas surte efeito e é eficaz na vida daqueles que a acolhem e a praticam com intencionalidade. Como aplicar essa parábola? Em primeiro lugar, podemos entender essa mensagem como um alerta de Jesus sobre a situação do nosso coração.
O terreno que recebe a semente é nossa responsabilidade. Retirarmos as pedras para que nossas raízes se aprofundem e eliminar os espinhos para que as preocupações dessa vida não nos sufoquem, passa por nossas escolhas diárias. Por outro lado, uma vez que o semeador representa a pregação do Evangelho, essa primeira parábola do reino nos mostra como o reino de Deus se expande por todo o mundo. Ao respondermos positivamente ao ID, nos unimos ao que o Senhor está fazendo à nossa volta. E quando essa mensagem transformadora encontra corações férteis, essa semente brota, floresce e frutifica abundantemente. E enquanto espalhamos a mensagem do Evangelho, não podemos desanimar diante de corações endurecidos. Já que não podemos sondar os corações, devemos pregar em tempo e fora de tempo, pois é Deus quem dá o crescimento. E essa é apenas a primeira das 7 parábolas do reino contadas por Jesus. Para não perder a continuação dessa série, se inscreva em nosso canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!